Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês, para a nossa reflexão, capítulo 35 do livro de Jó, nos 3 primeiros versos. Disse mais Eliú: Achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Por que dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Amém. Meus irmãos, as palavras de Eliú são sábias, embora elas não se apliquem a Jó. Jó em nenhum momento falou que a sua justiça era maior do que a de Deus. No entanto, o princípio que ele expressa aqui é verdadeiro. Nós somos tentados, ainda que talvez não verbalizemos isto, a pensar que a justiça de Deus ela é inócua, ela não funciona, que os nossos pecados são muito mais rápidos, eficientes, objetivos, e ainda que nossos pecados sejam revestidos de um nome diferente, minha justiça, ou seja, é a justiça que eu faço conforme eu entendo que deva ser feita. É como mudando deve ser mudado, como acontece em filmes, novelas, né? Que o diretor cria uma sua ficção e, no final, ele estabelece um padrão de justiça onde os casais vão se acertando, outros não, os filhos vão tendo as consequências, os pais, outros vão obtendo perdão, e assim, o final de uma novela ou de um filme é uma expressão de justiça na cabeça do diretor ou do produtor, quem quer que seja. Então, nós adotamos a nossa prática, o nosso modus vivendi, nossa maneira de viver, com leis que nós estabelecemos, muitas delas sabendo que são injustas e outras que nós pensamos serem injustas. E parece que isso aí é muito mais funcional do que crer na justiça de Deus. Essa tentação, ela foi comum também a servos de Deus que não conseguem entender a história. E quem de nós consegue entender cada etapa da história dentro da qual nós estamos inseridos e muitas vezes passando por situações muito adversas? Então parece que a nossa justiça ela é mais proveitosa, ou o nosso pecado é mais proveitoso, porque eu vejo o efeito imediato. Acontece, meus irmãos, que o nosso proveito imediato não é necessariamente um proveito duradouro. Isso, se é que o proveito é proveito. Mas vamos admitir que seja, que nós alcançamos rapidamente o que nos parecia ser o melhor objetivo que tínhamos em vista. Mas, a maioria das vezes, nem isso sequer ocorre. Outra questão é que o nosso proveito não quer dizer que seja o melhor para nós em termos de vida, em termos de existência como um todo. Se isso, de alguma forma, contribui para uma vida melhor, no sentido de uma vida mais santa, uma vida que glorifique a Deus, dentro dos propósitos da criação de Deus, estabelecidos esses propósitos por Deus. Então, nós temos que aprender, e eu sei que isso é difícil, a confiar em Deus. Essa não é a parte mais difícil, mas a parte mais difícil vem em seguida, e a confiar e a perseverar nessa confiança. É confiar e continuar confiando, porque a justiça de Deus, ela é proveitosa sempre. Deus nos ensina, Deus nos leva à maturidade por meio de nossa paciência, aprender a esperar confiantemente pelo Senhor, a descansar no Senhor. E a descansar não como último recurso, mas sempre como nosso primeiro e permanente recurso. Confiar em Deus, esperar em Deus,
sabendo que a justiça de Deus, essa sim, é proveitosa. E o proveitoso de Deus para nós envolve a nossa vida, envolve a nossa família, envolve a nossa história, envolve a eternidade. E tudo isso, meus irmãos, nada afeta a Deus, como o texto vai nos mostrar. Deus é totalmente indiferente, no sentido, não que Deus não se importe conosco, é totalmente indiferente à natureza de Deus. Nós não afetamos a Deus. Deus não depende de nada fora dele mesmo. Mas a justiça de Deus é proveitosa. É essa justiça que ele tem para nós. E essa justiça para a qual ele nos criou. E ele nos educa na palavra para vivermos justamente tendo como padrão Jesus Cristo. Que Deus nos dê discernimento, nos abençoe e nos guarde. Amém.